Queridos, essa é a nossa aula sobre processo de santificação. E a gente vai ver na aula de hoje como se dá esse processo e quais são as etapas do agir da graça de Deus. A gente vai entender a justificação, a obra inicial da graça, o processo de santificação e a etapa da glorificação dos corpos. Tudo isso são etapas da graça de Deus. E como e quando ocorre cada uma dessas etapas. Romanos 6, a partir do verso 22, diz assim, eu queria que você prestasse atenção nos verbos que são ali colocados. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente vê ali um tempo passado que nós fomos libertos do pecado. A palavra libertos ela está empregada no tempo pretérito, num tempo passado, uma obra já realizada, e ela está em total concordância com o que diz em Atos 15, a partir do verso 11, diz assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, quando a gente vê ali em Romanos 6, verso 22, que diz que nós fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus, uma obra que já ocorreu, uma obra que já tomou forma, está em total concordância com a obra da justificação, o estágio inicial da graça de Deus, uma obra já consumada, uma obra já feita. Então, por isso que Paulo fala aos Romanos que nós já fomos libertos do pecado e já fomos feitos servos de Deus, porque se refere à obra da justificação. Quando nós cremos na obra redentora de Cristo Jesus, nós somos justificados, nós nascemos de novo. E por isso que fala que nós fomos libertos do pecado e feitos servos de Deus. E a gente vê ali um outro verbo assim, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, uma obra que está em andamento, uma obra progressiva, uma obra de caminhada, de jornada. E está em total concordância com 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Fala de ser salvo, continuamente ser salvo, uma obra progressiva, uma jornada. Então se refere ao segundo estágio da obra da graça, que é a jornada de santificação. E está totalmente convicto da salvação que aconteceu na justificação, por meio do novo nascimento. E agora, na etapa de santificação, Paulo usa o termo lá em 1 Coríntios sobre continuar a ser salvo. Somos salvos, algo que está em progresso, e esse termo está relacionado diretamente à obra da santificação, que é uma jornada, que é um passo de cada vez, uma caminhada enquanto estamos aqui nesse mundo. E o outro fala lá ainda em Romanos 6, verso 22, por fim, a vida eterna, remete ao estágio final da obra da graça, que é a glorificação dos corpos. Romanos 5, verso 10 diz assim, o verbo é empregado no futuro, e por fim, a vida eterna nos dá a ideia de futuro. Romanos 5, verso 10 diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, remete ao estágio final da obra da graça, a glorificação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então a gente vê em Atos 15, verso 11, que nós fomos salvos, uma obra já feita. É a etapa inicial da graça, a justificação. E em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 diz assim, somos salvos, dá a ideia de uma continuidade. O verbo está no presente, uma continuidade, se refere à etapa intermediária da obra da graça, o processo de santificação. Em Romanos 5, verso 10 fala que nós seremos salvos
Então, o verbo está no futuro, remete a uma obra futura, uma obra que vai se concretizar. Fala a respeito da glorificação. E entender as 3 etapas da obra da graça vai fazer com que nós não venhamos a ser enganados e confundir cada etapa dessa obra. Não vai fazer com que nós venhamos a ser levados por qualquer tipo de doutrina e acabar entendendo a graça como uma hipergraça, como uma graça barata, ou tender ao legalismo. E por isso que o equilíbrio na vida cristã é essencial para que possamos discernir o tempo e as estações e saber em qual estágio estamos e aonde devemos caminhar, onde devemos pisar. E garanto que de repente você já passou por esses textos, mas não levou em consideração o tempo que o texto está usando para a salvação. Em Atos 15 fala que nós fomos salvos. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Uma obra já passada. Nós fomos salvos. Se refere a justificação, um processo que já ocorreu na nossa conversão. E em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, fala que somos salvos. Continuidade remete à santificação. E em Romanos 5, verso 10 diz que seremos salvos. Remete à obra final, à glorificação. Então, entrando mais um pouquinho nesse estágio intermediário da obra da graça, que é o processo de santificação, que é uma jornada, Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então existe uma obra que há de ser completa, há de ser total no dia de Cristo Jesus. Enquanto estamos nesse mundo, essa obra está em andamento, essa obra não terminou, mas quando encontrarmos com o Senhor nos ares ou na nossa morte, essa obra será completada. Então, Filipenses 1, verso 6, dá uma ideia de continuidade, de uma jornada que nós devemos trilhar. Mateus 7, do verso 13 ao verso 14, fala a respeito de porta, caminho e alvo. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Então a gente vê a relação de porta, caminho e alvo. Porta é a conversão. A porta é estreita, a conversão, o ato inicial, a justificação pela fé. Caminho, a jornada de vida cristã, a jornada de santidade, é uma jornada, é um caminho apertado, é um caminho estreito. E o alvo é a vida eterna, o alvo é estar com Jesus. Então em Mateus 7, verso 13 e 14, o Senhor Jesus ele fala das 3 etapas da obra da graça. Não é um conhecimento apenas teológico, mas é um conhecimento que o próprio Senhor Jesus traz de porta, caminho e alvo. Porta é a conversão, a obra da justificação, caminho, a obra da santificação e alvo, a nossa salvação. Isaías 58, verso 3 diz assim, vai falar sobre o caminho santo. Diz assim: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, ou seja, a vida de santificação. O imundo não passa por ele, pois ele será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ou seja, o caminho santo. Só quem vai passar por esse caminho é aqueles que passaram pelo processo de conversão e agora são convidados ao próximo passo, a vida de maturidade. Atos 9, verso 2, vai falar que os discípulos de Jesus, eles eram aqueles do caminho. Diz assim: e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho. Quando Paulo ele pede a carta ali aos sacerdotes para perseguir os cristãos, ele pede carta para poder ir contra os cristãos, e ele chama os cristãos como os do caminho, aqueles que perseveram no caminho. Assim, vai falar a respeito da perseguição antes dos cristãos serem chamados cristãos. Eles eram denominados como os do
caminho. Então note que o cristianismo está associado a essa vida de santificação, a andar no caminho que Jesus nos mostrou. Nós passamos pela porta, estamos no caminho e atingiremos o alvo. Entender as etapas do agir da graça de Deus é essencial para que não venhamos a cair nos erros da heresia e achar que a santificação é um ato instantâneo, é um ato que se dá de uma única vez. Não. Justificação é um ato que se dá de uma única vez. Santificação é um ato progressivo. E glorificação é o estágio final, é a salvação. Então, santificação remete à experiência inicial da conversão, a justificação, no qual somos livres da condenação. O homem, antes de ser justificado, antes de se tornar uma nova criatura, ele estava condenado ao inferno. Se ele morresse, ele ia direto para o inferno. Mas quando somos justificados, quando passamos pelo ato da conversão, nós somos livres da condenação. Romanos 5, verso 9 diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, ou seja, livres da condenação. Quando somos justificados, isso que está falando em Romanos 5, verso 9, somos salvos da ira, ou seja, livres da condenação. 1 Coríntios 6, verso 1 diz assim: mas vocês que foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Fala dos 3 estágios: lavados, santificados e justificados. Lavados é perdoado do pecado, santificado é salvo e justificado é comparecer perante Deus como se nunca houvesse pecado. Tudo aqui está no passado. Lavado, santificado e justificado remete a uma obra que já foi feita, a uma obra já concluída. Então se remete ao estágio inicial. Se falasse aqui em 1 Coríntios 6, vocês que foram lavados, estão sendo santificados e serão salvos, aí sim fala dos 3 estágios da graça. Mas Romanos 6, 1 Coríntios 6, verso 11, fala a respeito de uma obra já concluída, uma obra que já foi realizada. Mas vocês que foram lavados, santificados e justificados, a obra inicial do estágio da graça. Amém? Tudo aqui já foi feito. E a gente tem que saber discernir quando a passagem, o versículo, o contexto está falando da obra inicial da graça, da obra intermediária, que é a santificação, ou da obra final, que é a salvação. E a gente tem a obra intermediária, que é a vida de santificação, que é a etapa progressiva da obra da graça, o andar na vida cristã, o andar de santificação. Romanos 6, verso 24 diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando andamos na vida de santificação, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos agora debaixo da graça. Estamos debaixo da obra de santificação. Romanos 6, verso 13, um versículo antes diz assim: Paulo diz aos romanos para não entregarmos o nosso corpo ao pecado. E esse não entregar o corpo ao pecado, ele está falando com aqueles que já foram convertidos. Ele está chamando para a santificação. 2 Coríntios 7, verso 1 diz assim: fomos chamados, ora amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando na santificação e no temor de Deus. Fomos chamados para o desenvolvimento, para a maturidade. A iniciativa na vida de santificação é minha e sua. Nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos. É uma obra nossa, é um chamado que nós temos que fazer, nos purificar de toda a imundícia. 2 Coríntios 3, verso 18 diz assim: vai falar sobre o objetivo da santificação, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. É uma obra
contínua. Somos transformados da ideia de continuidade, de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus, como pelo Espírito do Senhor. Então, o objetivo da santidade é refletir a glória de Deus nesse mundo. Note que é refletir a glória de Deus neste mundo. Por isso, a jornada vai durar enquanto estivermos aqui vivos. Amém? E eu queria que você pudesse entender e discernir essas etapas da glória de Deus. Saber qual tempo ou época nós estamos. Então, qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4, verso 3 vai afirmar que a vontade de Deus é a nossa santificação. Efésios 4, verso 17 ao 20 diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Fala de comportamento, um chamado para mudar o comportamento, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos de entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo toda a avidez e toda espécie, cometendo com toda a avidez toda espécie de impureza. Ou seja, o chamado para a santificação é nosso em corresponder à obra inicial da graça, que foi a justificação. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 6, vai falar que nós devemos ser santos, como Cristo é santo. O padrão de santidade é Cristo e nós devemos ser como Ele é santo. Amém? E santo quer dizer separado para um propósito, selecionado de um contexto para cumprir uma missão. Santo é separado desse mundo para viver para Cristo e ser como Ele é. Efésios 4, do verso 22 ao 32, vai falar a respeito das nossas responsabilidades. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. É uma responsabilidade nossa. Do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem. Outra responsabilidade nossa. Eu não vou ler tudo, mas a gente vai ver que, por exemplo, não deem lugar ao diabo. É uma responsabilidade nossa. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É uma responsabilidade nossa. Livrem-se de toda a amargura. Uma responsabilidade minha e sua. Esse é o chamado da santificação. É a nossa correspondência à obra da justificação que foi feita em nós, quando fomos livres da condenação do inferno. E agora, na santificação, nós somos livres do poder do pecado. E quando formos salvos, ou subirmos ao encontro do Senhor nos ares, seremos livres da presença do pecado. Efésios 5, verso 1 e 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É o chamado para que nós venhamos a ser imitadores de Cristo. Aquele que não foi justificado, que não nasceu de novo, ele não consegue. Mas porque nós passamos pelo estágio inicial da graça, o Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos essa graça capacitadora que nos chama para ser imitadores de Cristo, santo como Ele é. Quando nascemos de novo, a velha natureza, ela não vai embora. Paulo fala isso em Romanos 7. Fala da dualidade, da briga que há entre a vontade da carne e a vontade da sua mente, a vontade moral. Mas ele vai falar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas Romanos 7 tem a conclusão em Romanos 8. Aí ele vai falar assim, eu queria que você fosse lá, Romanos capítulo 8, eu vou abrir aqui com você. Romanos 8, verso 1. No capítulo 7 ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Portanto, opera uma outra lei nos meus membros,
Mas em Romanos 8 ele conclui dizendo assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se não existe condenação, é a obra inicial da graça, a justificação, porque na justificação somos livres da condenação do inferno. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado agora na vida de santificação não tem mais domínio sobre nós. Então, Gálatas 5, verso 17, fala da guerra que há entre a carne e o espírito, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito de Deus, e o espírito que é contrário à carne estão em conflito um com o outro, de modo que não podem, não conseguem fazer o que desejam. A carne vai tender para um lado e o espírito para o outro, mas porque temos o Espírito Santo dentro de nós, e isso está em Romanos 8 também, ele nos capacita, por meio da sua graça, a subjugar a vontade carnal. Porque o que foi recriado no novo nascimento foi o nosso espírito. O que foi recriado foi a nossa nova natureza. Somos um com o Espírito de Deus, mas nos nossos membros, nas nossas emoções, ainda estamos sujeitos à vontade da carne. Mas temos uma força sobrenatural, que é o Espírito Santo em nós, que nos capacita a subjugar a vontade da carne. Então fica claro que no novo nascimento a velha natureza ela não é aniquilada, ela ainda existe, mas nós recebemos forças, nós não somos mais alma vivente, mas somos espírito vivificante e podemos subjugar a vontade da carne. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós venhamos a viver essa vida de santificação. E o estágio final da obra da graça, que é a glorificação, em 1 João capítulo 3, verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Está falando que quando o Senhor Jesus vier, nós seremos semelhantes a ele. Fala do estágio final, a glorificação. Filipenses 3, verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, fala do poder do Senhor Jesus, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Ou seja, existe uma promessa final do estágio da graça, que é a glorificação dos corpos. 1 Coríntios 15, verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também teremos a imagem do homem celestial. No estágio final da obra da graça, seremos livres da presença do pecado. Na justificação, somos livres da condenação. Na santificação, o pecado não tem domínio sobre nós. E na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Então, qual é a aplicação prática de tudo isso? Efésios 4, do verso 22 ao 24, vai falar que devemos subjugar os feitos do corpo. E Colossenses 3, verso 5, Colossenses 3, verso 5 vai falar que devemos fazer morrer a vontade da carne. E em Romanos 12 vai falar que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a obra de santificação. Enquanto estamos vivos nesse mundo, devemos andar nessa vida de santificação, entendendo a obra inicial, que fomos livres da condenação, e por andarmos em santificação somos livres do domínio do pecado. Mas vai chegar o dia que seremos livres totalmente da presença do pecado e teremos um corpo celestial, um corpo de glória, tal qual tinha o Senhor Jesus quando foi ressuscitado. Amém?